De hoje é fazer o estudo, né? Nós vamos estudar o uso do RadioButton, né, dentro aí do PHP, como que o PHP vai lidar com ele, tá? Então, o que é o RadioButton, né? O RadioButton é um componente, né, que ele é utilizado, né, quando a gente deseja criar uma página, né, onde eu quero oferecer para o meu usuário uma coleção de opções, né, uma lista de opções, mas eu quero permitir que ele escolha, né, uma única opção dentro dessa lista. Tá? Então, um exemplo mais tranquilo aqui, né, mais simples, seria o do caso do sexo. Eu dou aqui a minha listagem de opções, né, e aí ele escolhe apenas uma única opção. Ok? O resultado dessa escolha, olha, é bem simples, ele é exibido aqui numa segunda página, né, essencialmente em PHP. Né. Essa primeira página, ela pode ser aí, né, um HTML, tá ok? Né, já que num primeiro momento ela não contém nada de PHP. Tá? E aí, então, conforme eu escolho, eu marco uma opção, automaticamente a segunda opção ela é desmarcada. Tá? Então, o que eu preciso entender aqui antes de criar a minha página, né? Então, quando eu for criar o input agora, o type, né, do meu input é igual a rádio, né, ou radio, tá ok? O name dele aqui, não importa se eu tenho 2 ou 10 opções, todas elas têm a mesma cor, tá? Ele se comporta como um único componente, tá ok? E o que difere cada um desses componentes, cada uma dessas opções, dessa coleção, né, dessa lista de opções, é o value que vai estar associado, tá? Então o parâmetro name ele é o que é o nome da minha variável, tá? E o value é o valor dela, tá? E aí, quando eu envio isso para o PHP recupera o valor aí, né, da opção escolhida pelo name, tá? Então repare que aqui é sexo, tá joia? Bom, vamos criar aqui, tá, este exemplo, tá? Eu já deixei as minhas duas páginas prontas. Então eu tenho aqui, olha, a minha primeira página onde está o exemplo 1, essa página tem obrigatoriamente um formulário, né? Aqui nesse formulário, né, a tag do form, aqui dentro do action eu vou colocar obrigatoriamente o meu segundo arquivo, então exemplo 1 PHP, tá ok? E aqui dentro do meu formulário eu vou montar então os meus campos. Então olha lá, então vou usar um parágrafo aqui, digite o nome, tá ok? Um BR para fazer a quebra da linha, um input, né, onde o text aqui, né, o type vai ser igual a text, o name vai ficar igual a nome, tá? E aí, né, o ponto importante para nós hoje, né, então aí escolha, né, o sexo, tá ok? Eu vou colocar aqui um BR, e aí eu tenho aqui o meu input, né, onde o type é igual a radio, tá ok? E aí eu tenho aí o name, né, sexo, e o value, né, eu vou colocar, por exemplo, M, tá joia? E vou colocar aqui na frente masculino. Importante deixar claro, né, que a nossa tag ela abriu aqui, né, e fechou aqui. Esse texto masculino ele vem depois, tá? E aí na sequência eu tenho aí, né, uma segunda opção, onde o meu name aí, tá, também obrigatoriamente vai ser aí, né, sexo, e o value aí vai ser igual a feminino, tá? Então repare que eu vou deixar apenas F. Por fim, eu tenho aí, né, um novo input, onde o type é submit, tá? No submit eu não preciso de um name, né? Em usos mais avançados, né, justifica-se um name, mas aqui simplesmente um enviar. Tá? Eu vou colocar enviar para exemplo 1A, tá ok? Então, de um modo bem simples, olha lá, né? Esta é a primeira página que nós estamos, né, construindo aqui, tá ok? Então, quando eu venho aqui e coloco o nome, então, por exemplo, aí, Guilherme, tá? E aí eu faço a opção da escolha, tá? Notem que os valores são enviados para a minha segunda página, exemplo 1A, o nome ele veio como Guilherme Henrique de Souza e o sexo veio como M, tá? Foi o valor que eu deixei aqui no valor. Se eu voltar aqui, né, e marcar feminino, né, repare que ele vai o F, tá ok? Então vamos agora implementar aqui, né, o nosso exemplo 1A. Tá? O nosso exemplo 1A, o HTML dele já está pronto. Eu vou fazer o uso aqui do PHP, tá? Então eu venho aqui nome, tá? O request,
Tá? Lembrando que o request vem com letra maiúscula, variável global do PHP, tem um underline na frente, e aí eu coloco o nome. Tá? Na sequência eu tenho aqui o sexo, tá? De novo aí o meu request, tá? E aí eu tenho então aqui o nome da minha variável do HTML sexo. Por fim, eu mostro esses valores, tá? Então eu tenho aqui um echo, né? O nome, né? Digitado foi a minha variável nome, ok? No caso do sexo, né? Vamos colocar aqui um parágrafo, né? O sexo, né? A opção escolhida foi, né? A minha variável sexo. Tá joia? Vamos só verificar aqui como que vai sair o resultado. Vamos atualizar nossa página. Então, olha lá. Repare que veio F. Ah, e se eu quisesse colocar, né, feminino, né, como eu mostrei aqui no slide, tá? Ou mesmo, né, M para masculino, tá ok? Então, como que eu faço essa alteração? Então, nesse caso, né, o modo mais fácil é vir aqui no vale e preencher. Então, masculino no vale, né, e feminino. Ok? Então eu vou precisar voltar aqui na página anterior, eu vou precisar atualizá-lo, né? E aí quando eu clico no enviar, repare que agora foi, né, está aí exibindo o masculino, ou ainda, né, feminino, quando aí for o caso, tá? Então, repare que aqui eu dei para o meu usuário, né, duas opções, né? Eu quero que ele escolha apenas uma única, né? Mas dei duas opções. Vamos imaginar aqui, tá? Que eu tivesse ainda uma segunda possibilidade de escolha, tá? Então, só para ilustrar aqui, escolha a sua cor preferida, tá? E aí eu vou usar também aí um input, né? Onde eu tenho aqui o rádio, né? O rádio, né? O nome eu vou chamar de cor, né? E o value aqui eu vou colocar as minhas cores disponíveis. Então vamos imaginar aí, né? O vermelho, tá? Então repare que eu vou colocar o value como vermelho, né? E o texto fora, tá? Eu vou ter aí o verde, tá? E também aí usando a mesma lógica, eu vou ter aqui o azul, tá? Azul. Vamos imaginar que eu vou ter aí o rosa, tá? Vamos imaginar aí que eu vou ter aí o preto, tá ok? Então repare que eu posso dar para o meu usuário aí uma lista, né, de opções aí, né, da maneira aí que eu bem entender. Então, ciano, tá? Então, repare que o valor que eu coloco, né, aqui dentro é o valor que é enviado para a página seguinte. Olha lá, atualizando aqui. Então, notem que eu dei uma lista de opções para o meu usuário, né, mas eu vou permitir que ele escolha apenas uma única. Tá? Então, é importante destacar que aqui, né, no nosso exemplo, tá ok? O uso, né, desse grupo não afeta com esse, porque o name deles é diferente, o name desse grupo aqui, desses elementos é sexo e desse daqui é cor, tá? Então eu vou escolher aqui a minha cor, tá? E aí quando eu clico no enviar, repare que a cor ela é enviada como uma variável, tá? Só para concluir o nosso exemplo aqui, vamos receber então esse valor. Então eu tenho aqui a cor, tá? Variável cor, e aí eu tenho então, né, a cor escolhida, né, foi aí a minha variável cor, tá ok? Olha lá o verde. Um modo bem simples, se eu alterar aqui para ciano, né, ele vai mostrar aí, né, a minha opção então de cor, beleza?